Boa noite a todos. Deus os abençoe. Obrigado, Padre Sérgio, mais uma vez, a presença. Irmão Leone, irmã Clara, todos os irmãos e irmãs, os casais, os solteiros. O Gabriel que faz aniversário hoje, né, Gabriel? Escondido aí. O Dinho também faz aniversário hoje, né? Eles, parabéns para eles. A todos os irmãos e irmãs missionários das outras regiões que vão ver pela internet essa direção, Deus os abençoe também. Então hoje o Senhor quer tocar no nosso coração de maneira muito séria, muito até contundente, né? Mas porque quem ama sempre cuida. E o Senhor gosta e ama cada um de nós, e gosta de cuidar de nós, e gosta de dirigir nossa alma e nos proteger do erro. Mas é necessário também que o nosso coração se abra para ouvir Jesus de verdade. Ouvir Jesus de verdade. Nunca se acostumar com a voz profética. Sempre querer aprender. Sempre saber que Deus tem uma novidade. Nunca achar, já ouvi tudo que o fundador tem para dizer, não tem nada que eu possa aprender mais. Sempre tem algo novo para nós. Sempre Deus quer nos dar um alimento novo. Porque a conversão é dinâmica. E nós vemos que cada dia se apresenta às vezes dificuldades novas, às vezes nunca enfrentadas, né? De repente estão diante de nós, e o Senhor sempre tem uma palavra nova para nos ensinar a enfrentar as dificuldades. Só que é importante, como naquela visão de Santa Catarina de Sena, ela falava da missa e dizia que na missa é como se as pessoas fossem cada uma com uma vela na mão e se acendesse na chama de amor de Jesus. Então Jesus era como se fosse uma vela no centro do altar, e cada um vinha e acendia a sua vela nessa comunhão com Jesus e saía com a vela acesa. E na visão de Santa Catarina de Sena, ela via que cada pessoa tinha uma vela de um tamanho. Uns tinham uma vela maior, outros tinham uma vela menor, e outros a vela era quase só o pavio, que em vez de levar luz, queimava a mão. Então também diante da palavra de Deus, o nosso coração deve estar assim, preparado, como uma vela grande, né? Para sair daqui com luz, calor e se consumindo por Jesus. Não como uma vela pequena que vem, se queima e ainda se machuca com a palavra dita. E não aprende nada, porque não trouxe nada. Não quis se abrir em nada para Jesus. E hoje o Senhor nos deu para partilhar uma passagem do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 e seguintes. Diz assim, eu vou ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz: conheço tua conduta, não és frio nem quente. Quisera que fosses frio ou quente. Mas porque és morno, peço que o pessoal, peço para as crianças fazer silêncio, por favor. Mas porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. E não sabes, porém, que és tu infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas que te cubras, e não apareça a vergonha
de tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Aqui o Senhor nos diz uma palavra clara sobre: ou somos de Deus e buscamos a santidade para valer com toda a intensidade do nosso ser, com todas as nossas fraquezas, limitações, mas com toda a intensidade do nosso ser, ou não caminhamos com Jesus. Porque a mornidão na fé causa náuseas a Jesus. E causa náuseas também aos amigos de Jesus. Dói mais o beijo de Judas, o beijo do amigo, do que o chicote do soldado em Jesus. Doeu mais em Jesus o beijo de Judas, que era seu amigo, porque era próximo de Jesus, andava com Jesus, via Jesus fazer as coisas, mas não mudava, era duro o coração. Então doía mais, doeu bem mais em Jesus o beijo dele do que as chicotadas que Jesus levou pelo caminho dos pagãos. Porque os pagãos não conheciam Jesus. Dói mais em Jesus um pecado leve nosso do que um pecado mortal de quem não conhece Jesus. Dói mais em Jesus o nosso afastamento, a nossa tibieza, a nossa frieza diante dele, do que a indiferença dos pagãos. A nós que o conhecemos, que andamos com ele, a nossa, às vezes, indiferença diante da palavra profética de Deus, a nossa dureza, a nossa insistência em não mudar nada na vida, não mudar nada, não dar um passo de verdade em direção a Jesus, isso causa náuseas ao coração de Jesus. Isso machuca muito o coração de Jesus, esse brincar de caminhar com Jesus, esse só viver uma fé superficial e não uma fé verdadeira, mergulhada de verdade em atitudes concretas de fé, onde se muda de verdade, onde eu não tenho uma fé para o meu bel prazer, mas uma fé para morrer por Jesus mesmo, morrer mesmo, não só morrer fisicamente. Às vezes é quando a gente fala, eu morro por Jesus, mas não somos capazes de receber nenhuma afronta para Jesus sem se emburrar. Às vezes queremos ser mártires de Jesus, mas não queremos viver a martiria do dia a dia, do suportar o peso do dia a dia por Jesus. O Senhor diz aqui: conheço a tua conduta, não é frio nem é quente. Melhor que fosse frio ou quente, mas como é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e não preciso mais de nada. E isso às vezes nós dizemos na fé: eu já conheço Jesus, eu já adoro Jesus, já faço pastoral, eu já conheço a doutrina católica, eu já me basto. Já não preciso mais de nada, não preciso mais aprender, não preciso obedecer, não preciso de humildade, julgo todo mundo e não gosto de ser julgado por ninguém. Nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Te aconselho, diz Jesus, comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças. Ouro purificado no fogo, a virtude purificada na provação diária. Jesus nos diz: venha comprar de mim ouro purificado no fogo. Se você quer ser cristão de verdade, venha buscar em mim ouro purificado no fogo. Não venha buscar em mim milagres, alegrias, euforia. Venha buscar em mim ouro purificado no fogo, virtudes comprovadas na martiria diária de cada dia. Tem uma parte no livro de São Francisco que diz Sacro Comércio. Quem já leu, levanta a mão. Ninguém leu ainda? Leiam.
Sacro Comércio, que diz assim: São Francisco diante de Jesus, como se fosse um comércio, mas um sacro comércio. São Francisco dá a Jesus a sua vontade livre e Jesus dá a ele o conhecimento e as virtudes. Você dá a Jesus: venha comprar de mim. Comprar com o quê? Comprar com sua vontade livre. Dá a sua vontade livre a Jesus e recebe dele não um ouro simples, mas um ouro purificado pelo fogo, que vai te sustentar nos momentos de provação. Uma virtude purificada pelo fogo, uma virtude real, não uma virtude superficial. A virtude que Jesus quer nos dar não é uma virtude somente um ouro brilhante e bonito, mas uma virtude real, que só vem pra gente quando ela é, entre aspas, comprada, quando nós damos a nossa vontade livre, aceitamos o fogo da aprovação e recebemos esse ouro purificado pelo fogo. O Senhor continua dizendo: recebam vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha de tua nudez. Vestes brancas da pureza, da entrega sincera, da castidade sincera. E a pureza é bem mais só do que a pureza física. Também é a pureza do corpo, que é templo do Espírito Santo, mas vai muito além disso. A pureza está na pureza do pensar, do julgar também. A pureza de entender o que Deus quer de nós, de entender que o outro é fraco também, não julgar as pessoas que caem. A pureza de amar verdadeiramente, gratuitamente, eucaristicamente. Essa pureza que traz na nossa veste, na nossa alma, a veste branca. Também a pureza do corpo. Não ser morno, ou frio ou quente. Uma passagem de Santo Agostinho diz assim: nós não podemos colocar o nosso, de Santa Catarina de Sena, desculpa. Nós não podemos colocar o nosso olhar sobre o Santíssimo Sacramento e depois fazer como as moscas, que pousam em alimentos doces e depois pousam no lixo. Colocamos o olhar no Santíssimo Sacramento, o coração na missa, e depois colocamos o olhar no pecado e o coração também no pecado. Isso voluntariamente. E nem ligamos, e nem dói. Porque é uma graça de Deus quando o erro dói. Quando você derrama lágrimas por um erro cometido, graças a Deus. Isso é ser quente, é estar perto de Jesus. Agora quando você, o pecado para você tanto faz, você nem liga, como se não ofendesse Jesus. Depois eu confesso, como se Jesus não tivesse sentimento. Lógico que você vai confessar, Ele vai te perdoar, mas não vai deixar de doer. Dói nele. O pecado dói em Jesus, mesmo que ele seja perdoado. Jesus perdoou as pessoas que estavam pregando ele na cruz, mas não deixou de doer as marteladas do cravo na mão dele. Doeu. Ainda mais dói quando esse pecado é voluntário, quando nem se liga para isso, se sabe que é errado e se faz assim mesmo. Sabe que aquilo vai machucar o irmão, vai machucar o... se faz assim mesmo. Vive uma brincadeira na fé. O Senhor termina dizendo: quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Recobra, pois, o fervor e converta-se. Recobra, pois, o fervor e converta-te. Então essa é a palavra para esta semana, para todos nós. Buscar ser de Jesus. Respeitar que somos de Jesus. Respeitar que somos propriedade de Jesus. Que livremente demos a nossa vida a Jesus. E não procurar consolo em outra pessoa ou em outro lugar que não seja em Jesus. Não podemos querer ao mesmo tempo as riquezas do céu e as alegrias do mundo e a folia e o prazer desse mundo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para querer servir Jesus sem se desvincular de tudo o resto.
Não dá para caminhar com Jesus e querer continuar caminhando como caminhávamos antes de conhecer Jesus. E eu sei que se o Senhor Jesus nos pediu para falar isso hoje, é porque Ele sabe que isso deveria ser falado. E eu não tenho dúvida disso, que isso precisava ser dito. Então que cada um de nós, de forma individual, entregue o coração de verdade diante do Senhor. Porque ninguém pode converter o coração de alguém que não quer ser convertido. Quando Jesus falava aos fariseus, Jesus, hein? O Verbo eterno de Deus, falava aos fariseus, em vez de eles escutarem e se converterem, eles escutavam já procurando criticar o que Jesus estava falando. E não se convertia, e não mudava, e olhava com arrogância para aquilo que Jesus falava, para a pessoa de Jesus. Dizendo, quem é ele para fazer isso? Quem é esse homem para dizer isso? E endureciam o coração diante de Jesus. Então cuidado, filhos e filhas da missão, e irmãos, simpatizantes e amigos da missão. Cuidado para não endurecer o coração. Abram o coração sempre à voz de Deus. Não tenham medo de ser só de Jesus. Não tenha medo de a partir de hoje chegar em casa, mudar as atitudes. Mudar mesmo. Mudar, eu fazia isso, não vou fazer mais isso. Se tua mão direita te leva a pecar, se teu olho direito te leva a pecar, tira de você, não é assim? Então as coisas, mesmo que são úteis para nós, mas se nos levam para se afastar de Deus, vamos eliminar de nossa vida, para que o nosso coração e a nossa vida seja só do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.